Nomeação do ministro do STF. Não é de hoje que esse assunto é polêmico, não é? Sempre se fala sobre questões de cunho político para a indicação no STF. No outro vídeo nós já falamos sobre o quinto constitucional, mas essa semana nós tivemos uma novidade muito grande. Tivemos a aprovação por parte do Senado, após a sabatina, do novo ministro do STF. Você quer saber como isso acontece? Anota aí. Supremo Tribunal Federal. Nossa, você deve ouvir falar esse nome muitas vezes durante a sua semana, não é? Você deve pensar, olha, eu já não estudei direito para não me envolver com essas questões legais, e hoje o Supremo Tribunal Federal é assunto não somente de quem é do ramo do direito, apoiador do direito, mas também de toda a sociedade. E essa semana nós tivemos aí a aprovação do novo ministro do STF. O ministro Celso de Mello, ele está se aposentando e é necessária a substituição desse ministro. Mas eu quero falar um pouco hoje para vocês como que é composto o Supremo Tribunal Federal e como que é feita a indicação, como que é feita a escolha e como se procede cada uma dessas fases, ok? O presidente Jair Bolsonaro, tão logo fez a indicação do nome do ministro que acabou de ser escolhido pelo Senado, né? Foi sabatinado e foi aprovado, ele de pronto quis dizer, olha, a indicação não é feita pelo presidente, aliás, a escolha não é feita pelo presidente. De fato não é, a escolha não é feita pelo presidente. A indicação é, mas não tem nada errado nisso. Todos os presidentes anteriores fizeram indicações dos ministros, inclusive vários deles ainda compondo o Supremo Tribunal Federal. Então isso é feito por uma tradição e nós veremos isso hoje para que você entenda que nem tudo é como uma mídia diz, mas existe fundamentação jurídica, constitucional disso. Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como funciona a composição, a estrutura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Vamos analisar isso de forma pormenorizada. Esse artigo que nós acabamos de ler. Fiz questão de destacar aqui para que você possa visualizar melhor e memorizar. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros. Então, a quantidade é prevista já na Constituição Federal. Ok? Não pode ser suprimida a quantidade, nem para aumentar o número de ministros e nem para redução. Então, logo um deles se aposente, deverá ser feito o procedimento para que haja substituição, e é nessa fase que nós nos encontramos. 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos. Vejam, se você já estudou as idades mínimas para assunção a determinados cargos, você vai se lembrar. Se a idade mínima para assumir o Supremo Tribunal Federal como ministro é de 35 anos e é a mesma idade mínima exigida para presidente da República, isso não é à toa, isso não é assim, sem nenhuma ligação. Não. Na verdade, o ministro do Supremo Tribunal Federal ele pode se tornar, após nomeado, presidente do Supremo Tribunal Federal. E lembra daquela ordem que a Constituição Federal traz em caso de vacância do cargo? Na ausência do presidente, assume o vice, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e, finalmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode vir a assumir, não permanentemente, mas provisoriamente, em determinadas situações que nós veremos em outro vídeo, o cargo de presidente da República. Entendem por quê? O mínimo é 35 anos? Então, veja, mais de 35 anos e menos de 65 anos. Por quê? Porque com 75 anos é feita a aposentadoria compulsória. Então, não tem sentido você nomear um ministro do STF que em 10 anos, ou menos, se tiver mais de 65, já estará sendo aposentado compulsoriamente, ou seja, de forma obrigatória. Ele não pode chegar e dizer,
Não, eu não quero aposentar, eu estou bem, quero trabalhar. Não, ele será aposentado. Por isso, a idade mínima máxima de 65 anos. De notável saber jurídico, já falamos isso em outro vídeo, mas tem que ser alguém que realmente tenha um conhecimento notório, que realmente tenha se destacado em vários aspectos, inclusive academicamente, ok? E reputação ilibada, não pode ter nenhuma mancha no passado, não pode ter nenhuma mancha, nenhuma marca que alguém possa acusá-lo ou que não passe a credibilidade mínima que o ministro do STF requeira, que um cargo desse exija. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, veja, eu destaquei aqui, serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, ok? E esse foi o ministro aprovado pelo Senado Federal após ser sabatinado, e também é o nome que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Dr. Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques, ele tem uma carreira que eu diria meteórica. Ele é extremamente jovem para assumir o cargo. Dr. Cássio Nunes Marques, ele tem 48 anos de idade. 10 anos a mais que eu, já é ministro do STF. Veja, estou me comparando porque, de fato, a carreira jurídica ela é extremamente íngreme. Para você ascender a grandes cargos, como esse, em tão pouco tempo, você tem que realmente ter capacitação muito significativa. Com 48 anos já foi indicado e aprovado. E interessante, eu vou ler aqui para vocês a formação acadêmica dele. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí em 1994. Veja, em 94 ele ainda estava se formando em Direito. Para um cargo do STF, extremamente jovem. E digo aqui com elogios, né? A pessoa desse novo ministro, Dr. Cássio. Nunes concluiu especialização em Processo e Direito Tributário pela Universidade Federal do Ceará, em 2013, também recente, bem como mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, em 2015, e doutorado em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, esse ano. Ele acabou agora o doutorado dele. Interessante. Lembra quando eu falei do quinto constitucional? Que nem todas as pessoas vinham da carreira da magistratura, que 1/5 das vagas eram reservados à advocacia e 1/5 ao Ministério Público? Pois bem, Dr. Nunes é um exemplo do que eu já expliquei para vocês. Ele nunca foi juiz, nunca foi promotor de justiça. Ele era advogado. Isso mesmo. Ele era advogado. Ele é um exemplo clássico do que eu já expliquei sobre o quinto constitucional. Nunes atuou como advogado entre 96 e 2011, nas áreas civil, trabalhista e tributária. De 2001 a 2011, foi sócio do escritório Marques Carvalho e Araújo Advogados Associados. De 2007 a 2009, foi conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Piauí. E de 2010 a 2011, foi suplente do Conselho Federal da OAB, no qual integrou a Comissão Nacional de Direito Eleitoral e Reforma Política. Vejam, um advogado atuante, não é só um advogado que escreveu, que viveu ali, apesar de estar inscrito na OAB, uma vida acadêmica, somente escrevendo artigos. Não, ele foi atuante, inclusive, na defesa nos órgãos de classe, no órgão de classe. Em maio de 2008, tornou-se juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, TRE do Piauí, indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para a vaga destinada a advogado. Voltamos à questão das vagas reservadas para a advocacia. Com mandato de 1 biênio, 2 anos, sendo reconduzido em 2010. Ou seja, ele assumiu por 2 anos e foi reconduzido por mais 2 anos, o que mostra também um trabalho excepcional exercido pelo atual ministro. Em 12 de maio de 2011, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, indicado em lista sextupla. Falei com vocês também naquele outro vídeo sobre a indicação em lista sextupla, lembram? Pela Ordem dos Advogados do Brasil e nomeado pela presidente Dilma Rousseff
em vaga do 5º Constitucional. Olha só o nome que nós falamos. Após a aposentadoria do desembargador Carlos Fernando Matias de Souza. No TRF1, integrou a primeira turma da primeira sessão, composta de 6 magistrados e responsável, principalmente pelo julgamento de processos na área previdenciária. Foi vice-presidente do Tribunal de 2018 a 2020. Ele foi aprovado na quarta-feira agora, dia 21, no Senado, por 57 votos a favor, contra 10 contrários. 57 a 10, certo? Foi justamente o quórum necessário que a lei, aliás, que a Constituição Federal exige, para que ele seja aprovado. E aqui nós vamos passar para vocês o passo a passo como ocorre. Primeiro, a indicação feita pelo Presidente da República. Veja, a indicação feita pelo Presidente da República não é trazida no texto de lei. A indicação não é feita conforme a Constituição Federal preceitua. Não. É feito por uma tradição. Exato. E essa tradição ela é de origem norte-americana, onde o chefe do Poder Executivo faz a indicação para aquela pessoa que será, atendendo os requisitos, sabatinada pelo Senado Federal, e aí sim será escolhida. Então, após a sabatina pelo Senado, e ele foi aprovado, como nós acabamos de ver, aprovação, ok, será agora comunicado ao Poder Executivo, ou seja, ao presidente Jair Bolsonaro, que é o chefe do Poder Executivo, e então será designada a data para a posse. Certo? Então nós temos aqui todo o trâmite para que você entenda como se deu a nomeação do atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham entendido, é um assunto muito falado, mas pouco explicado. A indicação feita pelo Presidente da República não tem absolutamente nenhuma irregularidade. Todos os demais presidentes já fizeram as indicações que lhes eram cabíveis, e todo o trâmite é seguido de acordo com a Constituição Federal. Doutor Cássio, desejamos sorte nessa nova empreitada, um jovem jurista que está assumindo um dos cargos mais importantes nesta nação. E nós esperamos que ele faça um trabalho brilhante, como fez em todos os lugares pelos quais ele passou. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, Prof. Oscar Júnior. Você coloca lá para ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe as notificações quando eu colocar um vídeo novo. E dá o seu like, dá o seu joinha para eu saber que você está gostando dos nossos vídeos, tá certo? Nos siga também nas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram e agora também no Twitter, @OscarCurso. Beleza? Valeu, até mais!